Bem-vindas à nossa penúltima aula de TIC em educação, TIC nas escolas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre plano de aula, já fazendo o encerramento da nossa disciplina, né? Vou deixar essa aula gravada, então, para o pessoal que não pôde vir, né? Seja por atestado médico ou outras interrupções aí que não conseguiram aparecer. Eu deixei, como vocês sabem, tem uma parte lá no Siga, onde eu deixo todas as atividades EAD, entre aspas, tá? Então, são, se eu não me engano, são 2 fóruns, uma atividade de leitura de audiovisual, sobre a aula da semana passada, da aula passada, que eu deixei gravada também. E essa a gente vai discutir um pouquinho sobre modelos de plano de aula, vai ser uma aula bem curta, para que a gente possa fazer um plano de aula, não de ensino. Claro, essa aula não precisa ser uma, né? Pode ser 2 aulas, uma semana de aula, aí depende, tá? Não é de um semestre ou de um ano inteiro, certo? É um bloco, né? Vocês podem fazer em mais de uma pessoa. Se vocês quiserem fazer, por exemplo, um plano de aula entre vocês, uma é, sei lá, da filosofia, outra da matemática. Vocês podem juntar, fazer um plano de aula com essas 2 disciplinas, tá? Eu trouxe para vocês lá no Siga da aula de hoje, dia 9 de maio de 2020, uma opção de um plano de aula que eu fiz para o Instituto Federal, quando eu entrei, só que ele é um plano mais antigo, tá? Que eu fiz em 2014. Eu entrei depois de 2016, mas a prova foi 2014. E lá eu coloquei alguns tópicos, né, que eu acho que é importante para vocês verem, porque o IFSC não dá modelo de plano, tá? Então, cada professor tem que levar o seu. E isso me fez muita falta na época do concurso, eu fiquei bastante, assim, insegura na época. A gente sabe que sabe, mas não sabe exatamente o que a instituição quer, né? Então, por isso que eu estou compartilhando com vocês a minha experiência, então, de fazer o plano de aula, e pedir para cada uma de vocês colocarem também no fórum do dia 9 um exemplo de plano de aula que vocês já fizeram, certo? E daí a gente vai observando quais são os tópicos que se coincidem, quais são os tópicos que, de repente, eles aumentam. E aí eu vou tentar colocar aqui, ó, na tela inteira. Deixa eu ver se eu acho. Lá o Siga para a gente olhar. Vão me dizendo o que vocês enxergam. A Érica tá com o microfone ligado, amor? Vou desligar. Tá. Deixa eu abrir aqui. Vocês estão conseguindo ver o Siga aí? Sim. Tá. Então, aqui os audiovisuais e tal. Ó, Carol, tu que estava ali na dúvida, né? Esse aqui é o fórum, tá? O que está em laranja são todas as atividades que não são durante a aula, tá? E aí eu já coloquei ali o plano de aula para vocês postarem o final, tá? Lembrando que esse plano de aula final eu deixei para reenvio também, certo? Se vocês quiserem, eu deixei até dia 30/5, mas na outra aula a gente pode negociar um novo prazo, tá? Podemos fazer até metade ali de junho, tá? Então, hoje estamos aqui, ó, Fórum para Cadastro de Plano de Aula seu para discutirmos. Beleza. Tá. Eu vou abrir o meu aqui primeiro para a gente dar uma olhada. Ó, bem simples, está até o número da minha inscrição ainda aqui, ó. O tema que foi passado para nós, pessoal das artes, foi História da Cultura e do Folclore Brasileiro, tá? Então, aqui eu coloquei, né, plano de aula, tal, candidata, para deixar bem claro para eles. Introdução, quanto tempo a aula duraria, que era o tempo do edital, tá? Não que era uma aula normal, porque a gente tem aula de 50 e poucos minutos, né? Objetivo geral da aula, objetivo específico, conteúdos, avaliação, recursos didáticos,
referências bibliográficas. E depois eu coloquei essas imagens aqui, que estão aqui embaixo, são as imagens que eu levei em tamanho maior, acho que era A3, é tipo um cartaz, né? Tipo uma cartolina, assim, eu imprimi grande e levei para dar aula. Eu fiz isso na época porque eles falaram, na época da prova, que a gente, se precisasse de qualquer coisa extra que não fosse giz e lousa, a gente teria que levar. E eu não tinha nada. Aí eu fiquei bem desesperada e eu disse, ó, quer saber? Eu vou me garantir no meu chão de sala, no meu gogó, no que eu entendo de arte, no que eu já dei aula. E aí levei, como a gente estava muito acostumada no estado a ter poucos recursos, eu disse, então tá bom, então eu vou levar a coisa impressa mesmo, né? E aí levei e deu super boa, né? Tanto que consegui entrar. Eu lembro que na época eu fiquei em 4º lugar geral. Eu só não entrei antes porque eu não tinha mestrado ainda. E para o IFES que conta, né? Mas eu tirei uma nota super alta na prova. E o IFES que, não sei daí em outras instituições, tá? Mas o IFES que ele pontua também se você consegue terminar a aula no momento certo. Se você não passa desses 35 minutos, tá? Então isso também considera pra caramba. Isso estava no edital, certo? Então, aí na introdução, eu coloquei algumas coisas, algumas referências de arte e educação, tá? O que eu entendia sobre folclore e alguma coisa sobre que tinha relação com os documentos, né? Então, na época, os parâmetros curriculares nacionais, o plano de ensino do Estado, e acho que hoje a gente tem que olhar para a base, né? Base nacional, tá? Objetivos geral, sempre no infinitivo, né? Discutir, analisar, produzir, né? Objetivos específicos. Quais são os conteúdos que eu vou dar naquela aula? Então, dentro aqui do tema História da Cultura e do Folclore, eu peguei dois conteúdos de arte que são extremamente vinculados a cultura não acadêmica, sabe? Cultura popular, folclore, né? Que é a arte naif e a arte catarinense. Daí eu trouxe algumas coisas porque a prova era em Floripa, tá? Avaliação. Muito importante que às vezes a gente esquece, tá, gente? A avaliação, ela tem ligação direta com os objetivos, certo? Então, se você vai colocar aqui a avaliação, uma coisa muito aberta, muito assim, fazer com que o aluno entenda que respeitar o próximo é importante, mas não está aqui, ó, já é um furo, tá? Então, o que tem de avaliação aqui, ele tem que estar, lógico, tu fecha, né, um ciclo. Então, tu tá fazendo uma proposição com um objetivo tal e tu tem que chegar naquele resultado que você pensou em começar, tá? Há referências bibliográficas, que daí, no caso de vocês aqui, também vai ter links, né, de textos ou de coisas online que vocês vão fazer. E aí é sempre legal, isso é uma coisa que não só para mim, que sou de artes visuais, mas eu noto que, bom, a gente sempre gosta mais de texto que tenha imagem, né, gente? Aquele montoado de palavras escritas, elas, né, são um pouco cansativas às vezes, né? Tô brincando, tá? Mas assim, se vocês puderem rechear o plano de aula de vocês com infográficos, com mapas mentais, com imagens, né? Tu vai colocar um link de um jogo, tira um print de tela, recorta direitinho aquela imagem ali, joga ali no plano, tá? São coisas que são simples de fazer, e que deixam também a carinha do documento mais amistosa, né? Então, vamos ver o outro acho que é a Thaís que botou agora, né, Thaís? Foi. Dá uma olhadinha no plano. Uhum. Ó, que legal, já é outro esquema, ó, tá vendo? Já eu percebi pelo teu. Aham. Não Ó. apareceu para mim ainda. Não apareceu? Peraí, habilitar a edição. Tá. E agora? Ainda não. Apareceu? Ué, peraí. Deixa eu sair daqui. Tá vendo? Siga aí.
Uhum. Tá, vamos ver aqui agora. O da Thaís é em grade, tá, gente? Viram? Todos a gente fez assim porque era idiomas, né? Aham. Conseguiram? Então, Vocês veem não, agora? não, para mim não aparece. Peraí. Também não, também não. Ué. Às vezes você tá apresentando só uma janela, não? Deixa eu ver aqui. Eu estou apresentando. Thaís tá escutando a musiquinha no fundo, Thaís. Gostei. Não tô? Não. Vocês estão ouvindo alguma coisa? Esse. É agora. Uhum, sim. Apareceu? Tá. Ó, olha que diferença que é o dela. O da Thaís, ela me lembra muito matriz curricular de EAD, tá? A gente faz assim, a matriz curricular de EAD, que é com caixinhas assim, né? Então vamos lá, ó. Objetivo, socializar. Conteúdo espanhol. Estratégia, socializar com estagiária se apresentando e por que gostariam de aprender espanhol. Recursos, oralidade, avaliação, participação, tempo de 5 minutos. A outra atividade, ler tirinhas e reproduzir diálogos, conteúdo, tirinhas, estratégias. Através de leitura de tirinhas, produzir diálogo com o colega e responder na apostila. Recursos, oralidade, lápis e apostila. Avaliação, participação, desempenho, oralidade, 30 minutos. Isso. Bem diferente também. Sim, porque então era essa forma que as nossas profs nos avaliavam, né? A Legal. nossa aula aqui seria de 45 minutos, então a gente se baseava e tinha que colocar a cada minuto o que você ia fazer, né? Aham. E aí elas foram nos orientando, a gente fez todos assim, então por isso que eu tinha esse modelo, assim. Ah, tá. Isso aqui tudo é uma aula só. Sim. Isso aí é uma aula só, se fecha 45 minutos ali. Porque quando era, esse era em formato de oficina, né? Então, oficina Sim. você pega uma tarde toda no colégio e faz Uhum. um idioma com eles. E Uhum. aí, aí tem 5 aulas, né, de um dia, assim. Uhum. Não, isso aqui é muito legal, até porque no artigo número 2, que está lá no Siga de Vocês, e inclusive eu sei que a gente falou disso porque a Dani falou comigo, a Daniela, a colega de vocês. Eu mostrei para ela porque naquele artigo ele tem uma grade, é um artigo sobre experiência interdisciplinar, e ele tem uma grade onde coloca assim, ó, as disciplinas que vão fazer parte daquela aula, ou daquele plano, não me lembro, mas colocava assim, ó, história, e daí do lado tinha qual conteúdo de história. Eu achei aquilo tão legal, porque é muito melhor para o nosso colega de outra disciplina saber exatamente o que tu está trabalhando de conteúdo. Porque daí ele pode se inserir, tu entende? Então, por exemplo, se fosse história, história da colonização brasileira na época ali do Império e tal, não sei o quê. Eu já posso buscar artistas que trabalham essa época e aí eu consigo juntar com história para fazer um momento de interdisciplinaridade bem forte. E daí eu não pego assim coisas aleatórias, entende? Então, aquele quadrinho que tem lá no artigo é bem interessante para vocês colocarem quem vai querer fazer mais de uma disciplina, tá? Aquilo é bem legal. Tá? Aqui também achei bem interessante, porque é bem objetivo, né? Mas para nós, eu ainda gosto. Isso aqui pode ter um quadro desse no final, tá? Não tem problema nenhum, pode ser bem organizado. Mas eu quero que vocês escrevam um pouquinho na introdução lá, alguma coisa que traga para mim sobre o pensamento crítico de vocês em cima, tanto das tecnologias, quanto o posicionamento sobre as TICs, né, que vocês têm, tá? Então, assim, ó, gurias, deixa eu olhar lá no Siga de novo. Acho que só tem 2 por enquanto, né? Mas bem legal, o da Thaís, ele tem muito a ver com a matriz curricular da educação à distância, é bem assim, porque daí é mais rápido, entende?
Ele é bastante visual, né? Você bate E, o olho e você sabe o que você vai fazer naquele dia, né? exatamente. Deixa eu ver se eu botei aqui no plano de aula ou se foi lá no outro. Não, foi lá no outro. Aí, isso é para vocês julgarem, tá? Ué, cadê? Ah, tá aqui, ó. Ó, o que eu escrevi ali, ó? Vou disponibilizar aqui o plano de aula que eu apresentei no concurso. Lembra que o IFSC não deu modelo, tá? E nesse plano que eu fiquei aqui, acho que eu tirei 8 na época, tá? Talvez eu pudesse ter esticado um pouco melhor, não sei. Ali eu nem tinha direito à metodologia, que hoje eu já colocaria, tá? Então, tópicos importantes que não podem ficar de fora. Conteúdo da disciplina, tanto a disciplina tua, né, quanto o conteúdo de outra disciplina que você gostaria de trabalhar junto, certo? E aí, como eu falei agora há pouco, ó, dá uma olhada no quadro do artigo 2 na primeira aula. A Dani viu. Se vocês tiverem dúvida, pode perguntar para ela, eu mostrei para ela em sala, tá? Que eu tinha ele impresso. Para que série que vocês estão apresentando? Quanto tempo vai ser aplicado esse plano de aula, tá? Introdução, de 2 a 3 parágrafos, descrevendo sobre suas concepções de ensino e uso de TICs. Devem utilizar algo dos textos de discussões que fizemos na nossa disciplina, especialmente para as TICs, tá? Então, vocês podem trazer, assim, essa questão da é tudo rápido, tá? Nada de fazer uma tese em cima disso. Tanto que ali, ó, tu pode ter até, sei lá, uma página no máximo de introdução, tá? E ainda é bastante, assim, de dois a 3 parágrafos no máximo, tá ótimo, né? Porque o objetivo não é vocês aprofundarem, é só para eu entender, assim, qual é a concepção de ensino que vocês têm, e não precisa, assim, ó, citar, porque Vygotsky falou isso, não, assim, sócio-interacionismo, contexto familiar, ou mais conteudista, mais formalista, aí depende da série, né? Provavelmente o plano da Tati vai ser um pouco mais focado no conteúdo do que do pessoal da educação infantil. Tô chutando, tá, Tati? Não tô só viajando aqui. Mas enfim, que a Tati é do sistema S, né? Mas veja que até eu, que também é tecnológico, eles pediram isso para mim, né? Então, deu certo, assim. Então, assim, o que eu quero que vocês me coloquem, assim, alguma coisa do que a gente trabalhou nos textos e nas aulas, né? Sobre, eu quero utilizar jogos, porque eu acredito que o jogo trabalha o engajamento, ludicidade, entende? Assim, eu gostaria que tivesse um texto de 2 parágrafos a 3, não precisa ser muito profundo, mas que ele realmente trouxesse coisas que eu perceba que vocês estão situadas na disciplina, tá? Obviamente que todos os trabalhos de plano de aula têm que ter alguma TIC, porque é a nossa disciplina, tá? E aí a justificativa daquela TIC, tá? Também, uma linha, certo? Nada de muito profundo, porém tem que estar citado, tá? Então, a gente tem que ter um objetivo geral, objetivos específicos e metodologia. Que lá no meu, eu não sei se tem, agora eu esqueci. Eu acho que não tem assim separadinho. Então, o que é metodologia? Sequência didática, os equipamentos que vocês vão usar em cada. Deixa eu ver que alguém me chamou aqui. Ah, não, é o WhatsApp, esquece. Grupos de aula, se vai ser em grupo, se vai ser individual, se vai ter alguma música, por que daquela música, sabe? E o link da música. Se vai ter audiovisual, por quê? E aí, assim, brevemente também fazer uma miniatura daquela nosso roteiro de 11 perguntas lá, uma linha também dizendo, ou um parágrafo, um parênteses só falando por que está usando aquele audiovisual. Os jogos explicados, pode ser com link, e explicando por que está usando aquilo em sala de aula. Também rápido, bem objetivo. Tá? Se quiser fazer alguma cada pedrinha tinha as trabalhando então o conteúdo de prática, tá? E a
esperados. O resultado é o que a gente tem dentro do IFSC, o nosso formulário de fazer projetos de pesquisa e de ensino. Ele leva lá no final, ele leva avaliação ou resultados esperados, tá? E sempre tem que fazer essa relação da avaliação com o objetivo, ou os objetivos todos, tá? Bibliografia, pode ser citar alguns dos nossos artigos ali, citar artigos de outras disciplinas, tá? Sem problema. Anexos ou apêndices, tá? Coisas que vocês produzem, fotos que vocês já têm de outros trabalhos em outros momentos, ou fotos da internet mesmo, Google Imagens, essas coisas, e sempre, nunca se esqueçam de citar, tá? De onde vocês pegaram, certo? Na imagem mesmo, foto 1, imagem lá embaixo. Se vocês quiserem, podem mencionar no texto, o jogo Zuma, foto, figura 1, e aí lá embaixo tem o figura 1, ou você pode colocar no meio do texto sem problema nenhum, tá? O que vocês acham, meninas, sobre esse roteirinho aqui que eu fiz? Tem 30 mensagens, peraí. Tá, já foi. Tranquilo, Érica? Tá bem explicadinho? Tá. Isso. E aí, assim, como eu tinha falado para vocês, o legal desse roteiro que eu estou propondo é porque, ao mesmo tempo que ele te dá uma ideia para você organizar pedagogicamente, como que você vai desenvolver uma situação de ensino-aprendizagem, esse modelo que traz um pouco da introdução, ele também vai facilitar, porque vocês podem pegar trabalhos de outras disciplinas e jogar aqui de uma maneira mais simplificada, tá? Vocês podem, inclusive, depois que terminar o nosso plano de aula aqui, jogar esse plano de aula lá para a metodologia científica para a Denise, de repente, fazer uma avaliação da forma, porque eu não vou ficar muito apegada também à forma, tá? Que nem, assim, a ABNT, não é necessário agora, tá? Por isso que eu falo, a minha ênfase na disciplina TIC vai ser qual é a ferramenta, quais são as coisas de tecnologia que vocês vão usar em sala. E como? E eu quero que vocês tenham tragam isso no texto, né? Essa visão crítica, que é super legal, mas também tem um fator de exclusão bem grande que permeia a questão do uso das TICs nas escolas, né? Então, assim, se vocês puderem encaixar alguma coisa dessas discussões que nós fizemos em sala de aula, nas outras aulas, né? Isso é bem importante. Esse vai ser o meu enfoque. E, de novo, a nota, o brilho da nota, as 3 estrelinhas, tá? Vai ser se vocês conseguirem fazer com mais de uma disciplina, certo? Então, por isso, gente, assim, eu não vou dar número máximo de pessoas no plano de aula, porque vocês podem escolher isso, pode fazer todo mundo um plano de aula só. Aí, claro, tem que fazer um plano robusto, né? Quanto mais pessoas pensantes, mais eu vou querer esse plano detalhado, rico, né? E com bastante referencial teórico daí. Aí, claro, né? Se vocês quiserem, pode passar das 3 páginas, só não me venha com 15, tá? Pelo amor de Deus. Que isso aí, é depois para orientação no coisa final. Calma, tá? Mas assim, se vocês tiverem mais de 2, 3, 4 pessoas, aí pode fazer aí uma página por pessoa, vai, tá? Tá bom, gurias? Eu acho que era isso que eu tinha para dizer para vocês nesse momento. Nós íamos fazer aquela aula de ferramentas, né? Mas assim, meninas, não consegui adaptar isso para a nossa aula virtual, porque a gente não ia conseguir. O legal é ficar junto, porque daí eu andava no meio de vocês para mexer, tá? O que eu posso fazer é deixar para vocês algumas sugestões de software. O roteiro tá no meu plano de aula lá, no fórum. Dá uma olhadinha lá no meu plano. Eu vou depois tirar aquilo de lá e vou botar naquele tópico laranjinha lá, para ficar mais fácil também para vocês, tá? E assim, gurias, se vocês quiserem, tá? Se reunirem aí durante essas duas semanas, né, que a gente tem,
e quiser me propor alguma coisa, alguma outra coisa que vocês acharam que faltou ali nesses meus tópicos, que também seria legal para colocar, podem trazer também, não tem problema. E aí a proposta é que a última aula, dia 20 e poucos aí de maio já, a gente faça esse encontro, tá? E aí assim, ó, gurias, eu vou fazer o encontro para quem já tiver postado essas atividades para a gente negociar e discutir. Porque esse tempo de aula seria para a gente apresentar os planos e a gente mesmo no coletivo fazer o feedback para essa pessoa ou para esse grupo. E para, num segundo momento, depois da disciplina acabar, esses grupos poderiam postar novamente um plano de aula já avaliado pelo grupo. Tá? Como a gente não tem essa maneira de fazer isso agora, o que eu vou fazer? Vocês postam para mim, tá? Quem precisar de um feedback, poste até a próxima aula. Quem achar que está seguro o suficiente, que não precisa de um acompanhamento meu, pode deixar daí para a última data, que vai ser lá para meados de junho, certo? Mas eu vou estar à disposição de vocês, inclusive aqui no encontro, aqui via conferência, para que, se vocês quiserem conversar comigo, tá? Daí no dia da aula mesmo, e aí eu mando depois o horário e o link. Beleza? Então agora eu vou parar de gravar e a gente continua conversando. Certo?